nosso texto em Miqueias, capítulo 5. Vamos dar continuidade a esse texto. Capítulo 5 de Miqueias. Vamos ler todo o capítulo. Todos acharam? Diz a palavra de Deus. Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há sítio contra nós. Ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores tiver dado a luz. Então o restante de meus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Assíria à espada e a terra de Nimrod, dentro de suas próprias portas. Assim, nos livrará da Assíria quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. O restante, ou remanescente de Jacó, estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como leão entre os animais das selvas, como leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão eliminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra. Destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo todas as tuas fortalezas. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. Do meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinará diante da obra de tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. Com a ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Amém. Amém. Senhor, tu és o nosso Deus. Tu és o Senhor que capacita a minha vida para pregar a tua palavra. Enche-me do teu Espírito Santo, mas que o teu povo escute de bom grado os conselhos do Senhor, a palavra do Senhor. Haja inclinação em nós para a obediência. Tira de nós o orgulho, a soberba, a dura cerviz, e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Vem sobre o teu povo, Deus. Vem sobre aqueles que ainda não te conhecem, para te conhecerem por meio de Jesus Cristo, o Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar-se, meus irmãos. Eu quero falar com vocês sobre a promessa de um rei e o seu reino e as consequências desse reino, que está descrito exatamente do verso 1 até o verso 15, ou seja, todo o capítulo. A promessa do rei, do reino e as consequências deste reino.
Meus irmãos, segundo um índice de corrupção, segundo o Fórum Econômico Mundial, uma organização independente na Suíça, o Brasil é a quarta nação mais corrupta do mundo, ficando atrás somente de um país na África Central, chamada Chad. Depois vem a Bolívia, depois vem Venezuela. A corrupção em nosso país, ela tem uma escala descendente, ou seja, ela vem dos altos escalões do governo e desce para o povo. Você vai perceber quando nós assistimos os noticiários. Todos os problemas afetam aqueles que precisam. O povo precisa de guias corretos. Homens e mulheres que possam governar com retidão. Ela também, a corrupção, ela tem uma escala ascendente, ou seja, ela começa pelo povo brasileiro e vai subindo, subindo até o alto escalão, até os cargos públicos. Um exemplo disso é que podemos ver dentre o povo que rouba energia e água dos reservatórios de abastecimento. Pessoas que pagam os guardas de trânsito para serem libertos de blitz. Como nós vivemos em uma democracia, entre aspas, essas pessoas que estão hoje se corrompendo podem estar amanhã lá em cima, no governo. E com influências irão fazer pior do que estão fazendo agora. Então nós vivemos em uma sociedade corrompida, moralmente. Moralmente. Em Miqueias, a nação de Israel não era diferente do nosso Brasil. O profeta aqui fala de uma corrupção moral entre o povo. Havia idolatria, havia prostituição, havia homens ricos gananciosos planejando durante a madrugada para oprimir aqueles que eram mais fracos. Os juízes davam suas sentenças em troca de suborno. Os sacerdotes ensinavam por interesse financeiro. Também os profetas adivinhavam por dinheiro. Dentro das casas, os filhos desprezavam seus pais. As filhas se levantavam contra as mães. As noras se levantavam contra as suas sogras. Então, existia um ambiente de hostilidade, tanto dentro como fora de casa. Havia uma hostilidade social. Além de todos estes problemas dentro do país, o cenário mundial não era favorável. Judá era vassalo do Império Assírio. E como vassalo, desculpe, meus irmãos, eu venho de uma gripe. Não, pode deixar. Judá tinha que mandar dinheiro e recursos agrícolas para o Império Assírio. Este império era grande potência militar, política da época. Os assírios eram bons de guerra. Foram os primeiros do mundo a estabelecer um exército profissional. Eles haviam varrido do mapa as 10 tribos de Israel. Eles também haviam conquistado a Síria, Amon, Filístia, Moabe e o Egito. Então, se você pudesse olhar no mapa, Judá estava dentro desse bolsão. Tudo em volta estava dominado pelos assírios, que eram bons de briga. O que dizer de um cenário como este? Parece que tudo está perdido. As promessas de Deus parece que havia fracassado. O povo estava em desespero. Mas é justamente nesse contexto de calamidade moral, de calamidade política, que há uma promessa de esperança para os piedosos. Há uma promessa de esperança para aqueles que estão debaixo da palavra de Deus, daqueles que estão vivendo segundo o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus. No capítulo 5, há uma promessa, meus irmãos, de salvação, de reorganização de todas as coisas. Esta promessa não é só dada ao povo de Israel, mas a todos os gentios, todos aqueles que estão fora da comunidade de Israel.
Essa promessa é a chegada de um rei. É a promessa da chegada de um Senhor. Este rei não seria como os reis da terra, ganancioso, com interesse financeiro. Esse rei não seria um vassalo de nenhuma potência mundial. Este rei não seria mais um rei, mas ele seria o rei, porque ele é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai chegar, e ele chegou, para governar um reino de paz, de misericórdia, de bondade, de justiça. Diante disso, eu quero ver com vocês, Deus promete um rei e um reino eterno de paz. Miqueias capítulo 5, Deus inicia dizendo ao povo que se prepare para um golpe muito pesado. Pede para o povo se preparar para um cerco que vai haver. Eles serão conquistados. O castigo de Deus era inevitável. No capítulo 1, verso 9 de Miqueias, o profeta diz que as feridas deste povo eram incuráveis. O povo era teimoso, o castigo de Deus iria chegar, e chegou. A disciplina do Senhor viria e veio como um tsunami, uma calamidade, trazendo angústia, terror diante dos olhos daqueles que se mantêm teimosos para com a palavra do Senhor. Tanto o rei quanto o povo seriam humilhados. O líder, o juiz de Israel, seria ferido na face. É o que diz o verso 1. Veja, agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há sítio contra nós. Ferirão com a vara a face do juiz de Israel. Ser ferido na face, meus irmãos, era ser humilhado. E se o rei estava sendo humilhado, também o povo seria humilhado. Nós já sabemos o porquê de tudo isso, quando passamos por Miqueias, do capítulo 1 até o capítulo 4. A nação estava completamente em trevas, corrupção por todos os lados. Não existia amor a Deus e nem amor ao próximo. As instituições religiosas estavam existindo, estavam andando normalmente, mas não havia amor para com a palavra do Senhor, nem havia misericórdia para com o próximo. Eles não se importavam com a misericórdia, estavam cegos, não entendiam a vontade de Deus. Entretanto, existia ainda pessoas piedosas no meio de toda esta corrupção. Pessoas que temiam a Deus e viviam para Ele e para a glória dEle, debaixo de uma nação opressora, sofrendo maus tratos. Havia gente que se manteve fiel à palavra do Senhor. Deus se preocupa com os justos. Deus se preocupa com os piedosos. Ele não quer que estes se afoguem no pântano do desespero. Deus não quer que a gente fique angustiado debaixo da ira dele, que derrama-se sobre nações, porque nós estamos guardados e somos consolados por ele através de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Então o Senhor quer consolar os que estão diante desta calamidade. Ele faz isto com uma promessa que dará esperança a todos. No verso 2 até o verso 5, nós temos esta promessa. Veja o que diz o texto. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Deus dará um rei ao povo, não um rei fraco,
mas um rei que lidera, um rei que orienta, um rei que traz instruções, um rei que não nos deixa cegos, mas que nos faz enxergar e ver a verdade. Naquele momento da história parecia não haver liderança em Judá, e não havia. Então Deus promete aqui um rei poderoso, eterno, que trará um reinado duradouro de paz, para consolar aqueles que amam a palavra de Deus, para consolar aqueles que vivem para a glória do nome de Deus. Deus mostra o local onde esse rei vai nascer. Nós lemos no verso 2 que é Belém Efrata. Essa cidade ficava a 10 quilômetros da capital, Jerusalém. Era uma pequena vila. Este local era onde Raquel, esposa de Jacó, havia sido enterrada por ter morrido, dando à luz a Benjamim. Gênesis capítulo 35. Daqui também saiu o filho de Jessé, Davi. Davi foi o grande rei de Israel, todos sabemos. Belém significa casa do pão. Era assim chamada porque havia muita fartura de frutas nesse local. Mas a cidade não tinha importância populacional. Quando os homens em Israel eram convocados para a guerra, cada cidade funcionava como um batalhão. Os vizinhos lutavam todos juntos, mas Belém não tinha quantidade numérica para lutar, para estar junto, para ter um batalhão. E podemos pensar que essa cidade traria ou trouxe vergonha para muitos homens e mulheres. Talvez durante as guerras alguém zombaria de Belém, por ser muito pequena, dizendo: "Você é de Belém?" "Sou." Ha, ha, ha. Que pena. Mas foi essa cidadezinha que Deus escolheu para que saísse o rei de Israel. Foi essa cidade pequena, insignificante, para ali ele magnificar o seu nome, exaltar o seu nome, para ali mostrar ao povo que Deus não vê como vê o homem, para mostrar ao seu povo temente que há esperança, mesmo quando as circunstâncias elas parecem adversas, contrárias, desfavoráveis. Tu, Belém Efrata, de ti sairá o que há de reinar em Israel, diz o texto. É importante tentar entrar na mente de um israelita recebendo aquela promessa. Havia uma promessa sobre a casa de Davi, que sairia dali, da casa de Davi, um rei. Talvez, então, um israelita piedoso iria pensar: será que Deus vai restaurar a glória do reinado de Davi? Será que este vai unificar o povo? Será que este rei vai nos livrar dos assírios? Vai guerrear contra as nações inimigas e expandir os limites de Israel? Será que ele vai estabelecer a justiça nacional? Podemos imaginar essas perguntas. Entretanto, Davi, apesar de ter sido um homem segundo o coração de Deus, corajoso, guardião da lei, ele era um pecador, como todos nós. Então a glória desse reinado não era e não cabia a Davi, porque Davi era limitado e pecador. Então ele traria uma esperança fracassada. Promessas de Deus são maiores do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Deus, ele promete um rei mais glorioso, mais majestoso do que Davi. Nós podemos ver isso no verso 2 em diante que lemos. A origem deste rei era desde os tempos antigos, tempos distantes, tempos eternos. O que o Senhor quer dizer pela boca do profeta? O que é que o Senhor está dizendo através de Miqueias? Ele quer dizer que esse rei ele tem um status divino. Ele é rei, ele é Deus, ele é eterno, ele é Senhor. É o que está contido no Salmo 90, verso 2, quando fala do atributo da eternidade com relação a Deus. O texto diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. O profeta Isaías, que foi contemporâneo de Miqueias, também aponta para o status divino deste rei. Capítulo 9, verso 6 de Isaías, ele diz que um menino nasceria e que ele seria pai da eternidade. Só Deus pode ser eterno.
Só Deus não teve início e não tem fim. E esse rei era assim. Então esse rei é Deus, Jesus Cristo, o Senhor. E quando esse rei virá? O verso 3 diz que, primeiro, Judá será desamparada, abandonada. Antes de que este rei venha de Belém, Judá terá que ser entregue aos seus inimigos, nas mãos dos seus inimigos. Algumas pessoas entendem diferente esses versículos e se enganam com eles. Porque há uma referência aí de uma mulher com dores de parto. Ela está prestes a dar à luz. E alguém liga esse texto a Maria. Mas o texto não está ligado a Maria. É importante que a gente entenda isso. É importante antes explicar que algo das profecias do Antigo Testamento não são somente futuristas. Quando o profeta está falando de um rei que iria nascer, ele não somente está falando de Cristo, mas está falando de um rei que também queria nascer perto daqueles tempos. Porque senão o povo não seria consolado. O povo não teria consolo nem conforto no coração. As profecias do Antigo Testamento, ela tem um cumprimento em curto prazo e longo prazo, porque a revelação ela vai progredindo, tomando corpo até o seu cume, que é o Senhor Jesus. Miqueias, neste momento, usa a metáfora da mulher com dores de parto, ligando isto à nação de Judá. Isso significa a nação de Judá que vai parir, dar à luz a um rei, Senhor Jesus. Pouco antes, no capítulo 4, verso 10, veja o que diz, capítulo 4, verso 10. Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz. Porque agora sairás da cidade e habitarás no campo e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. A NVI diz o seguinte: contorça-se em agonia, ó povo da cidade de Sião, como a mulher em trabalho de parto. É Judá que vai dar à luz. O profeta fala aqui do exílio que virá. O exílio é as dores de parto, é a angústia, é a dor. Ele fará com que a Babilônia oprima o povo, a nação que andou em desobediência à palavra de Deus. Após isto, viria o consolo. No curto prazo, Deus daria alívio. Depois de 70 anos, segundo a promessa de Deus, do cativeiro da Babilônia, o governador de Israel, chamado Zorobabel, ele traria o povo novamente ao país. Só é ler o profeta Ageu. E nós iremos ver o povo voltando do cativeiro. As dores de parto fazem parte da condição do povo em meio à disciplina do Senhor. O Senhor promete tribulação e depois alívio. As mulheres aqui da igreja sabem muito bem disso. As que tiveram filhos. As dores, as angústias. E depois vem aquele alívio e aquela alegria. Da mesma forma será o povo de Deus aqui em Miqueias. O nascimento do rei em Belém seria o verdadeiro alívio para a nação em meio às dores da disciplina do Senhor. Este rei vem de Belém, o Israel temente a Deus, que aguardava a salvação no Senhor, deveria confiar nessas palavras do profeta. Depois das dificuldades prometidas, também viria a promessa de alívio e de paz por meio de um rei. Agora, entre Miqueias e Mateus, o texto que acabamos de ler para as nossas crianças, a nação ainda viveu sobre altos e baixos. Tempos de dores, tempos de paz. Depois dos babilônios vieram os persas,
depois vieram os gregos, depois vieram os romanos, subjugando o povo. Em Mateus capítulo 1 e 2, nós lemos que o Império Romano está dominando Judá. Novamente a nação está sem um rei piedoso, sem alguém que guiasse eles segundo a verdade da palavra de Deus, sem um guia. São como ovelhas sem pastor. O rei da região de Judá é o cruel e tirano Herodes. Herodes era orgulhoso, era ciumento, era mau. Ele chegou a ter ciúme e matou membros de sua própria família por causa da sede de poder. A nação estava mergulhada em trevas. Mais uma vez, Israel pode ser comparada a uma mulher em trabalho de parto para dar à luz. Está em dores de parto. Deus, então, ele cumpre com suas promessas em Miqueias. Escolhe a Virgem Maria, que faz parte do povo de Deus. E o povo, novamente, dá à luz a um rei. E esse rei é o reino que reina para sempre. Esse é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O trono dele subsistirá para sempre. O seu cetro é cetro de justiça, de verdade. Ele traz paz aos corações daqueles que submetem a ele, que crer nele como Senhor de sua vida. Então Deus, dentre o povo, escolhe uma mulher, claro, para que esse rei viesse. Lemos no capítulo 1 de Mateus que Maria, achou-se grávida do Espírito Santo, pelo poder milagroso do Senhor. Belém de Judá está a luz do rei de Israel. E o menino, ele tem duas naturezas, uma eterna e uma humana. Duas naturezas numa só pessoa, por causa da ação do Espírito Santo. Isso está em total acordo com Isaías, capítulo 7, verso 14. A virgem conceberá e dará à luz um filho e será chamado de Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Este menino é desde a eternidade, desde os tempos eternos, conforme Miqueias nos fala. O próprio rei, Jesus, afirma isso. Em João, capítulo 8, verso 58, confrontando os fariseus. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou Deus. Eu sou o Senhor. Ele chega ao seu povo na força do Senhor, conforme capítulo 5, verso 4, que diz o seguinte: ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Sobre ele repousa o Espírito Santo de Deus. Isaías 11, verso 2, nos diz que nele repousa o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele é o guia forte e pacífico. Capítulo 9 de Isaías, verso 6, devo repetir mais uma vez que ele é chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O que este rei fará? Ele se manterá firme em favor do seu povo. Os inimigos não prevalecerão contra a igreja, meus irmãos, contra nós, porque existe um homem, Senhor e Rei, que venceu. Seu povo será guiado pelo Rei eterno Senhor. Eles jamais serão levados ao cativeiro, nunca mais seremos levados ao cativeiro, pois este menino nasceu para pregar as boas novas, curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e da vingança do nosso Deus e consolar todos os que choram. Isaías 61, verso 1. Malaquias 5,4, que já lemos, fala também que este rei é firme e apacentará o seu povo. O próprio Jesus Cristo fala isso em João capítulo 10. Ele é o bom pastor.
Ele diz que nenhuma ovelha se perderá de suas mãos. Aqueles que creram no Senhor estão seguros, firmes, e diante de qualquer tipo de adversidade que chegue para nós, estamos seguros. Ele veio para alimentar o seu povo através da sua palavra. Ele é de Belém, porque ele é o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu. Ele vai nos fazer andar em pastos verdejantes para trazer paz para nós, e ele trouxe. Não a paz conforme o mundo, que veste camisas brancas, que tem faixas na mão, que soltam pombas. Não é essa paz. É uma paz eterna, que está no nosso interior, que continua, que não tem fim. Uma paz que tem o perdão dos pecados e a revogação da inimizade contra Deus. Uma paz que tem a ver com a libertação do domínio dos nossos inimigos. E quais são eles? O diabo, o mundo e a carne. Esses não podem mais vencer a nós. Somos vitoriosos. A pessoa bendita de Jesus. Essa paz está garantida mesmo que passemos pelos vales da sombra da morte. Por causa disso, Miqueias 5, verso 4, que lemos, diz que ele será engrandecido até os confins da terra. É o que estamos fazendo hoje aqui. O evangelho chegou na cidade de Caruaru. O evangelho chegou em países, em cidades distantes de Jerusalém. Porque o poder do Espírito Santo fez isso. Glorifica a Jesus, o Senhor. Nossa nação está como uma mulher hoje em trabalho de parto. O mundo todo está sofrendo angústias. Quanta incerteza há aí fora. Quantas guerras está acontecendo hoje. Quanta maldade existe hoje. Então o texto nos chama para olharmos para o Rei Jesus. Vocês que não conhecem a Cristo Jesus, abrace Ele. Faça dele o Senhor da sua vida e você terá paz eterna. Faça dele o seu Salvador, o Rei, aquele que liberta. Porque ele liberta. E ele deve ser adorado. Adorado como os reis, magos, adoraram ele. Diante disso, o reino prometido e o rei prometido tem consequências para o povo de Deus. Existe um evento na história da igreja, não somente na história da igreja, mas na história da humanidade. Uma reunião de oração de 120 pessoas, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, numa sala em Jerusalém. O Senhor Jesus prometeu aos discípulos que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo de Deus, e seriam testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. É a promessa. Essa promessa, ela foi prometida através de Joel capítulo 2, verso 28. O Espírito Santo desceu sobre a igreja. Foi o ato culminante do Filho de Deus na sua primeira vinda. Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e envia o Espírito Santo para o seu povo. Para que o seu povo ande no poder do Espírito. E por esta razão, o rei e o reino têm consequências para nós. E essas consequências é verdadeiramente andar no Espírito, viver a ressurreição, porque somos o povo da ressurreição, e vivermos em santidade. Esses três, podemos dizer, é uma única coisa. Para isso, a gente é testemunha neste mundo. Então, Pentecostes, meus irmãos, é o último evento dessa sequência de nascimento, vida, morte, ressurreição, ascensão e o derramamento do Espírito.
O evento do Pentecostes tem implicações para o povo, a igreja do Senhor, no tempo da ressurreição. Estamos vivendo o tempo da ressurreição, o tempo do Espírito Santo, a era do Espírito Santo. Fomos chamados para a vida da ressurreição. Uma das implicações é que a igreja ela tem o poder do alto para o ministério neste mundo. Este mundo incrédulo que não conhece o Senhor. Nós somos testemunhas do Senhor e para testemunharmos do Senhor nós precisamos viver a era da ressurreição. A era do Espírito. A era da santidade. De uma vida com Deus, de um relacionamento com o Senhor estreito. O apóstolo João, ele escreveu, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4, verso 4. O que João está dizendo nos traz uma responsabilidade que é viver em santidade para testemunhar neste mundo o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus. O profeta Miqueias, servindo em seu tempo, numa geração em que estava na escuridão, ele olha para o futuro, para o nosso presente, para o tempo da ressurreição, para o tempo do Espírito. E nós podemos ver algumas implicações aqui. Alguns pontos podemos ver. Primeiro, a igreja, meus irmãos, é a bênção de Deus neste mundo. Desde os séculos, Deus havia prometido por meio do seu servo Abraão que um povo abençoaria o mundo. Ele disse a Abraão o seguinte: farei de você uma grande nação e o abençoarei. Engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, verso 2 e 3. Essa promessa ela tem seu cumprimento na pessoa bendita de Jesus, o verdadeiro Abraão, o verdadeiro Senhor, aquele que tem autoridade tanto no céu quanto na terra. E essa promessa de Gênesis 12 é replicada pelo o verdadeiro Senhor, quando ele diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. A igreja de Deus jamais ostentou seu poder por causa de forças políticas. Esqueça isso. Forças terrenas. Esqueça isso. Veja o que o profeta diz no verso 8. O remanescente ou o restante de Jacó estará no meio de muitos povos. Muitos povos. Como no tempo do profeta, a pequena nação de Israel estava sendo atacada por potências mundiais. A igreja de Deus é sempre o restante neste mundo. Sempre o restante. Como o Messias, Jesus Cristo, o povo de Deus, nasce pequena, nasce fraca entre as nações e se torna poderosa. Mas por que se torna poderosa? Porque o Espírito desceu sobre o seu povo. Apesar de pequena no mundo, Deus quer que a igreja verdadeira tenha um papel de testemunha entre os povos, entre as nações. Neste mundo caído, depravado e corrupto, nós precisamos ser testemunhas do Senhor. Mas como a igreja pode ser testemunha neste mundo? Miqueias responde isso no verso 7. Veja o que ele diz no verso 7. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. Miqueias usa a metáfora aqui do orvalho, porque o orvalho é a bênção de Deus em uma terra sem chuva na Palestina. Numa terra seca, o orvalho muitas vezes é o único refresco, o único alívio, é uma dádiva de Deus. O que o profeta está dizendo é que nós, como povo do Senhor, igreja do Senhor, precisamos ser um alívio e um consolo neste mundo de seca, de trevas. Replicar a glória de Cristo através da santidade. De um testemunho fiel da palavra de Deus. Tanto na vida, quanto na pregação, na proclamação.
Semelhantemente, Miqueias continua dizendo que o povo de Deus precisa ser como um chuvisco sobre a relva, e não espera pelo homem, nem depende de filhos de homens. Meus irmãos, chuvas de verão prometiam uma boa colheita. E a igreja também traz ao mundo esperança para a eternidade. Nós somos a verdadeira testemunha de Jesus Cristo para dizer ao mundo que ela pode ter uma eternidade de paz através de Jesus Cristo. Nós devemos ser esse chuvisco, cheio de amor a Deus, cheio de amor pelo próximo, pregando e anunciando a verdade de Deus. Esse deve ser o efeito dos cristãos no mundo de hoje, trazer vida e renovação. Nosso mundo, repito, é um deserto pela vida ímpia da sociedade, pela imoralidade dos seres humanos. Nós somos cristãos, precisamos ser como um orvalho que cai do céu, como uma brisa fresca de pureza de vida, de integridade, de honestidade, de amor a Deus. O exemplo é quando uma família cristã se muda para um bairro, ela deve ser uma luz nesse bairro, entre os seus vizinhos, entre os seus amigos. Nós devemos ser uma bênção para todos. Devemos nos interessar pelos vizinhos, alimentar os filhos que verdadeiramente precisam de alimento. Precisamos ser luz nesse mundo. Precisamos ter o amor pelos necessitados. E essa fala minha não tem nada a ver com política. Estamos falando das Escrituras. Amor ao próximo. Cuidado pelo próximo. Para evidenciar o testemunho de Jesus e do Evangelho do Senhor. Outro ponto. A igreja é a conquista de Deus do mundo. Meus irmãos, a presença do povo de Deus no mundo, ela tem um segundo resultado, que olhando rapidamente parece contraditório do primeiro. Verso 8 nós iremos ler e parece que é contraditório do verso 7, como orvalho e chuvisco. Veja o que diz o verso 8. O povo de Deus deve ser como, diz o texto, o restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas. Como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A figura do leão aqui é mostrar que ele não é um animal doméstico. Ele não é domesticado. Isso nos ensina que a igreja ela não é domesticada pelo mundo, gente. Nós somos filhos de Deus. O mundo não vai ditar o que eu e vocês devemos fazer, mas Deus. Por isso devemos ser como leões, resistir a este mundo de pecado. O leão reina sobre seu domínio e ele é perfeitamente capaz de defender os direitos. O relacionamento de Deus com o mundo deve ser dessa maneira. A igreja ela é representante de Deus no mundo, mostrando que o Senhor é que é vencedor. Ele é rei, ele é Senhor. Ele é o leão da tribo de Judá. Ninguém resiste a ele. Deus, por meio da igreja, mostra ao mundo sua vitória. Mas, não somente isso, a igreja também é um benefício para o mundo. Deus coloca sua igreja neste mundo para ser uma bênção para este mundo, para as pessoas. Veja o que disse o apóstolo Paulo. Eu vou ler aqui, não precisa abrir. Ele diz assim na sua segunda carta aos Coríntios 2, 15 e 16. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes que estão se perdendo, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles que foram salvos, aroma de vida para a vida. Meus irmãos,
A verdade é que nós, como cristãos, nós desejamos abençoar o mundo à nossa volta, porém, a realidade é que muita gente rejeita o evangelho. Não quer abraçar a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, é uma vergonha quando os redimidos, quando os salvos não trazem refresco e bênção para o mundo. Nós rejeitamos as pessoas, não pregando o evangelho, não anunciando a palavra de Deus. Nós cremos que Deus é soberano, que Deus escolhe o pecador, que Deus salva o pecador, mas eu e você não sabemos quem são eles. Então prega o evangelho. Testemunho de Jesus. Fale de Cristo. Existem igrejas que adotam uma mensagem, prioridades e métodos mundanos. Parece que estamos pensando da seguinte forma: já que o mundo não pode ser vencido, vamos nos unir a ele. Mas isso está errado. Precisamos resistir como um leão. Jesus nos ensinou que construiria sua igreja sobre a rocha e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mateus 16, verso 18. Prestemos atenção no texto. Quem está sob ataque é as portas do inferno, que não prevalece. A igreja, ela é habitada pelo Espírito. Ela vence o mundo, a carne e o diabo. Pela graça do Senhor Jesus. Precisamos resistir ao mundo anticristão, a uma política anti-Deus, a um mundo que não ama o Senhor, que não tem nada a ver com as Escrituras. É por esta razão que nós devemos ser como um leão. O ensinamento aqui é a presença da igreja de Deus deve inibir o pecado e obrigar o mundo a recuar diante da presença da nossa santidade. Miqueias encerra sua descrição da bênção de Deus para as nações, dizendo no verso 9 o seguinte: a tua mão se exaltará sobre os teus adversários e todos os teus inimigos serão eliminados. A oposição ao cristianismo tem crescido muito, com a mídia, com movimentos anticristãos, e parece que a igreja está sendo derrotada. Parece, somente parece. Mas, independentemente de todo caso, o sucesso temporário dos nossos inimigos e dos inimigos de Deus não continuará para sempre. As mãos deles serão cortadas e a igreja será levantada, as mãos da igreja. A santidade de Deus na igreja. Se nós somos um povo santo, é porque existe um Deus santo habitando no meio de nós. A igreja, nós somos a igreja da ressurreição, de uma vida nova, de uma novidade de vida, como diz a Bíblia, e continuará abençoando o mundo no poder do Espírito Santo pelo testemunho. Mas essa mesma igreja, por causa da presença do Espírito Santo, se encontra em uma alta obrigação nós de vivermos em santidade, gente. De vivermos diante do Senhor. É assim que funciona quando Deus reside entre o seu povo. Nós precisamos ser um lar apropriado para Deus. Um recipiente santo para um serviço sagrado. O profeta Miqueias, olhando para a santidade de Deus na igreja, ele vê o futuro do Senhor agindo na igreja por meio dela. Está descrito do verso 10 até o verso 13. Aqui, Deus promete eliminar, Deus promete destruir 4 tipos de coisas mundanas, de pecados que impedem o seu povo de manifestar o poder da ressurreição de Jesus. Essa promessa está diretamente ligada ao tempo do cativeiro, mas tem um olhar para o futuro, para nós. Primeiro, ele vai destruir a falta de confiança em Deus. Veja o que diz o verso 10. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerras.
Nos dias de Miqueias, cavalos e carros de guerra eram as melhores armas que existiam. Deus não queria deixar o povo vulnerável. Deus não queria deixar o povo indefeso. Mas ele mesmo queria defender o seu povo. Ele, pessoalmente. Essa postura era desejada por Davi no Salmo 20, verso 7, que diz: uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, invocamos o nome do Senhor nosso Deus. Confie no Senhor. Não confie em políticos, nem em carros de guerras. A nossa força e a nossa vitória está nas mãos de Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Segundo, outra declaração relacionada à confiança está no verso 11. Destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo todas as suas fortalezas. O profeta lhe faz aqui uma descrição de como Senaqueribe conseguiu derrotar as fortalezas judaicas de Laquis. Deus diz de cidades fortificadas o seguinte, está aí no capítulo 1, verso 13. Laquis era uma delas. Ata os corcéis ao carro, ó moradora de Laquis. Poste o princípio do pecado para a filha de Sião, o princípio do pecado, a confiança em carros de guerras. Porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Às vezes esse orgulho acontece quando temos igrejas numerosas e nós confiamos nisso. Nós confiamos em igreja que tem muitos números de membros, nós confiamos em igreja que tem uma estrutura financeira enorme. Queremos isso do coração, Deus não quer isso. Deus quer que a gente confie nele, somente nele, porque ele é nosso Senhor. Terceiro, o Senhor declara aqui no verso 12 o seguinte: eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. No tempo do profeta, os reis aliviavam suas ansiedades apelando para os feiticeiros de todo tipo. Isso acontecia porque havia um abandono da palavra de Deus. E quando nós abandonamos a palavra de Deus, nós nos agarramos a tudo, menos em Deus. Se nós negarmos sua palavra, as escrituras, nós iremos nos apoiar em qualquer coisa que desonre o Senhor. E último, Deus promete destruir a idolatria no meio do seu povo. Verso 13 e 14 diz o seguinte: do meio de ti eliminarei as tuas imagens de esculturas e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra das tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. Esse também era um costume dos pagãos, que não tinham o Deus vivo, e o povo de Deus terminou sendo enredado pelas nações vizinhas. A adoração de uma imagem era a maneira de obter o favor de um Deus com D minúsculo. O Antigo Testamento mostra a idolatria como a causa principal da queda de Jerusalém. Isso está descrito em Jeremias, capítulo 3. Por isso que a Babilônia invadiu. A Babilônia foi a disciplina de Deus. Deus não somente puniu a idolatria, mas libertou o seu povo da adoração aos ídolos, obrigando eles a viver no centro da Babilônia pagã. Então, depois do exílio, a Bíblia não cita mais nenhum problema de idolatria. Porque o que Deus prometeu, ele faz. Nós somos habitados pelo Espírito e adoramos somente o único Deus e Senhor. Deus mostrou pela destruição de 4 problemas existentes entre o seu povo que Deus deve ser santificado no meio do seu povo, no mundo corrompido que não ama o Senhor. Então Deus insiste que seu povo deve ser diferente. Não tenha vergonha, meu irmão, de ser diferente. Rapaz, esse cara é estranho, essa mulher é estranha.
Mas por que é estranho? Porque obedece a palavra. Não tenha vergonha disso. Seja diferente, para a glória de Deus, para o louvor do seu nome. Na verdade, a busca pela santidade em semelhança a Cristo é que uma pessoa em uma igreja precisa reivindicar para si mesmo, para que seja luz neste mundo. No fim, tudo vai ser julgado e destruído. Basta sermos testemunhas do Senhor. É o que está descrito no verso 15. Com ira e furor, tomarei vingança sobre as nações que não me obedecerem. Obedeça o Senhor. Creia em Jesus. Seja salvo. Por isso que as igrejas precisam de uma reforma e de um reavivamento. A profecia de Miqueias se aplica a todos nós nos dias de hoje. Nós vimos aqui duas partes da profecia que abençoa e castiga. A missão de Deus para o mundo é que sejamos testemunhas fiéis, que ame as Escrituras, que viva segundo as Escrituras, porque a reforma começa pela palavra de Deus. Deus chama a igreja para uma reforma e ele promete poder na vida da igreja, se a igreja for obediente à palavra de Deus. A igreja precisa buscar uma reforma segundo a palavra de Deus e Deus promete em troca um avivamento no meio de nós. A reforma começa com arrependimento pelo pecado e pela desobediência que temos tido. Foi assim que aconteceu com o rei Ezequias. O rei Ezequias, rei de Jerusalém, ouviu a mensagem de Miqueias que estamos pregando hoje. Essa mensagem que estamos pregando hoje, ele reagiu a essa pregação, Ezequias. Um século mais tarde, Jeremias encorajou o povo com o exemplo de Ezequias. Está descrito em Jeremias 26, verso 19. Segundo o livro das Crônicas, relata que Ezequias restaurou o sacerdócio e a adoração verdadeira no templo e enviou mestres bíblicos por todas as cidades, entre todo o povo, para ensinar o caminho do Senhor. A reforma hoje acontece semelhantemente. Precisamos retornar ao caminho do Senhor, ensinado na palavra de Deus. Precisamos reformarmos-nos a nós mesmos e a igreja segundo a palavra de Deus. Isso significa que precisamos que nossa adoração seja dirigida pela palavra de Deus. A igreja precisa disso, não somente nós. Louvado seja Deus, porque temos tido esse esmero, esse cuidado, mas a igreja do Senhor espalhada em todo o mundo precisa voltar às Escrituras. Só assim é possível termos um reavivamento no meio do povo. Todo o registro da história da igreja afirma que uma reforma é possível. E um avivamento chega pelo poder soberano de Deus, mas só chega se nós voltarmos às Escrituras, se nós voltarmos à palavra do Senhor. Um dos grandes exemplos é a reforma na cidade de Genebra, sobre o ministério de João Calvino. Em 1535, o Conselho da cidade de Genebra decidiu romper com o catolicismo romano e alinhou-se à reforma protestante. Isso aqui é uma questão política. Mas esse ato político não trouxe uma mudança real para o povo. No ano seguinte, convenceram João Calvino a assumir o ministério de pregação em Genebra. No início, a população ignorou Calvino. Em 1538, sua pregação era impopular e ele foi demitido. E aí saiu de Genebra e foi viver em Estrasburgo. Mas na medida em que as condições foram deteriorando em Genebra, Calvino foi chamado de volta e foi impulsionado pelo senso de obrigação. Vocês sabem muito bem o que aconteceu. Ele retornou a Genebra 13 de setembro de 1541. E alguém já disse o seguinte: João Calvino não tinha outra arma senão a Bíblia. Desde o início, sua ênfase era o ensino bíblico. E ele retornou agora, continuando exatamente do ponto onde tinha parado, 3 anos antes.
Calvino pregou a Bíblia todos os dias, e sobre o poder dessa pregação, a cidade começou a ser transformada. Na medida em que o povo de Genebra adquiriu conhecimento da palavra de Deus e foi transformado por ela, a cidade se tornou o que John Knox disse depois: Genebra é a Nova Jerusalém. A partir do qual o evangelho se espalhou pelo resto da Europa. O avivamento veio, mas veio causado pela reforma através da palavra de Deus. A lição desse exemplo é que a vida da ressurreição da igreja, todos nós precisamos de uma reforma segundo a palavra do Senhor. E Miqueias conclama o povo a isso, volte às Escrituras. Jesus conclama o povo a isso, volte às Escrituras. Porque as Escrituras que apresentam a pessoa bendita de Jesus. O poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo não tem nada a ver com invencionices, mas tem a ver com santidade. Vida diante de Deus. Para que o mundo veja que Cristo habita em nós. E como nós cantamos, e Paulo disse, Cristo é a esperança da glória. Você quer ter um encontro com Jesus, creia nele. Você quer essa verdadeira paz, creia nele. Abrace Jesus Cristo e você será perdoado para sempre. Amém. Senhor, a nossa oração é que o nome do Senhor seja glorificado. Que a tua palavra, Senhor, tenha livre curso e seja glorificada, Deus, hoje aqui. E venha atingir os nossos corações, a nossa vida, e sejamos transformados. E o Senhor nos abençoe a continuarmos pregando a tua palavra, a tempo e fora de tempo. Não nos deixa cansarmos disso, para que o teu povo seja alimentado e que o Senhor venha visitar. Suplicamos uma visita do Senhor. Obrigado porque temos experimentado bênçãos sem fim, Senhor. Obrigado por irmãos queridos, por pessoas que têm, Senhor, vindo aqui ouvir tua palavra. Isso é o teu poder, a tua majestade. Desejamos que o Senhor nos visite. Venha nos visitar, Senhor. Abençoa o teu povo. Abençoa aqueles que estão doentes, enfermos. Abençoa nossa irmã Nalva. Traz restauração aos casais da igreja. Traz de volta os filhos que estão desviados, Senhor. Nos enche com teu Espírito Santo. Que esta semana que está iniciando seja um testemunho vivo do Senhor Jesus em nossa vida, em nossa família, nossa casa, entre os nossos vizinhos, no nosso trabalho. Ajuda teu povo e nos livra do mal. Que o Senhor abençoe os trabalhos desta semana nesta igreja. Nos enche com teu Espírito. Guarda teu povo de praticarmos o mal. Sustenta aqueles que estão hoje desejando abandonar tudo, Senhor. Não permita isso. Consola os corações angustiados, ansiosos, depressivos. Tu és o Deus de nossa salvação. Tu és o Senhor de nossa vida. Guarda as nossas crianças, Senhor. Pelo nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Seja o teu nome glorificado. Amém. Amém. E amém.